Capivaradas! Pessoal, bem-vindos para mais um jogo do canal Capivaradas. Hoje o que nós vamos aprender? Quem fez mais capivaradas? Será que foi eu ou foi o adversário? Nessa partida eu joguei com um rapaz da Espanha com um rating de 1500 e eu estava com 1610 aproximadamente. Vamos evoluir, vamos chegar a 3000. Vamos ver se a gente chega a 3000 de rating. Nem que seja com experiência na outra existência. Mas vamos ver o que aconteceu. Eu estava postado aqui na configuração de análise. Estava de pretas, o meu oponente começou jogando E4 e eu fui na siciliana. Essa jogada de C3, e eu joguei o E6, né? Mas esse C3 configura a Lapin, né? Então ele quer jogar D4 mais tarde para poder abrir o centro e ficar com um centro forte. E nesse momento eu deveria ter capturado, só que não, eu fiz a primeira capivarada que foi G6. Não foi uma jogada boa, você pode ver lá na parte superior que diz que não foi uma boa jogada. Eu deveria ter capturado esse peão em D4. Ele capturou, então eu tomei de bispo. Veja que agora aquela jogada que era para fianquetar o bispo não teve sentido, né? Então seguiu com o cavalo F3. Eu quis abrir esse centro, ele capturou, capturei de peão. Em seguida cavalo para D4. Eu considerei essa jogada não muito boa. Ele deveria ter desenvolvido logo o bispo para E2, ou o bispo para E3, o bispo de casas pretas, o cavalo para D2, etc. Ele movimentou mais uma vez uma peça que já tinha sido desenvolvida, estava bem localizada em F3. Então eu segui com o cavalo E7, bispo D3, roquei e segui desenvolvendo as peças. Agora ele faz uma jogada que não foi muito boa também. Ele capturou esse cavalo. O cavalo D4 já estava muito bem posicionado, não precisava ter feito essa troca, porque agora eu conserto o meu centro de peões. Notem que agora eu tenho um peão em C, C6 e D5 muito forte, que ajudou muito a estrutura de peões, né? Agora eu tenho 3 ilhas, tudo bem, mas agora esses 2 peões estão juntos, unidos e um ajudando o outro. Seguiu o cavalo D2. Essa jogada também eu não considerei boa, né? Inclusive o engine ele indica que eu deveria ter jogado bispo para B6 ou dama C7. Joguei o cavalo para F5. Movimentou mais uma vez o cavalo. Eu fiz esse lance para D6, mas o engine recomenda o bispo para B6. Mas tudo bem, fui para D6, torre. Tá, essa jogada já estava pensando em fazer esse garfo, né? O garfo para pegar o bispo ou o cavalo. Mas ele percebeu isso, né? E já tirou o bispo. Movimentei para A5 para pensar em A4 mais tarde. E aí ele ataca o peão. Eu defendo o peão e aqui existia um golpe tático, né? Se ele capturar, se eu capturo, a dama captura, com o cheque eu poderia aqui pensar em pegar essa dama. A dama estaria no ar, né? Então ele viu isso, por conta dessa armadilha, ele jogou o G3. Tá certo, uma boa jogada com lógica. Então eu ataquei o cavalo. Essa jogada não foi boa, deveria ter avançado o peão para A4, tirar o cavalo dessa posição aí. Porque eu pensei, por que eu movimentei o peão para C4? É porque eu já sabia que o bispo poderia capturar o peão em D5 e na troca eu ia perder esse peão em D5, né? Com a troca dos bispos e tal, não ia ficar bom. Então eu precisava tirar esse cavalo. Mas o lance correto seria o A4. Então seguiu com o cavalo D4, trocamos as peças e continuou. Veja que continua a ameaça para poder pegar esse peão. Por isso que eu tirei o meu bispo. Essa jogada aí
ela não foi boa porque possibilitou a vinda poderia o bispo, não foi essa jogada que ele fez, tá? Mas ele poderia ter vindo para H6. Olha só, já está ameaçando o mate em G7, né? Só que ele não fez isso, ele jogou o bispo em S3 e ainda tem vantagem para as brancas, tá? Vocês estão vendo lá o gráfico lá em cima, tem vantagem para as brancas, mas a melhor jogada mesmo era H6. Eu percebi isso logo em seguida e já protegi essa entrada até para defender a torre mais tarde. Veja que agora ficou uma bateria de peças que fatalmente eu vou perder esse peão em D5. Então eu ataquei a dama para tentar livrar esse peão, tirou a dama e aí eu fiz a minha primeira capivarada, né? Eu joguei o peão para D4, que eu pensei assim, bom, ele pega meu peão em B7, eu capturo em E3, ameaço a dama sai ou troca com a dama aqui em D8, mas aí eu tenho o intermediário, que foi o que aconteceu, fazer o cheque lá, né? Então, só que ele poderia ter feito uma jogada muito melhor. Captura, captura. Se ele tivesse simplesmente tomado esse peão com a dama, quer dizer, já abriu a coluna, a torre está na cara da minha dama. Eu ia fatalmente perder a torre em A8. Mas não, ele fez exatamente aquilo que eu estava imaginando que poderia acontecer em meu benefício, né? Ele trocou a dama, aí eu fiz o intermediário, cheque. O rei saiu, eu capturei com a torre que estava sendo atacada pelo bispo. E trocamos as peças. Então, nesse caso, apesar de estar com a mesma quantidade de peões, mas ele tem duas ilhas, eu tenho dois peões que estão o peão de A, o peão de C está muito ruim. Não, então ele tinha condições de gerenciar esse final aqui e ganhar, mas só que ele não aproveitou a chance. Não entendi por que ele fez esse lance B1, torre B1. E então eu já fui avançando os peões para impedir aquela avalanche da minoria, né? O ataque de minoria lá em o peão de G e de H. E ele foi seguindo, movimentando as peças, ataquei o rei, e ele foi para casa, uma casa que possibilitava prender ainda mais ele, né? E aí ele perdeu esse tempo. Isso aqui perdeu um tempo precioso. Ele deveria ter jogado a torre para F1 aqui, né? Porque já não teria mais condições de eu pegar aquele peão. Aqui teria que trocar. Mas ele não fez nada disso. Ele jogou o bispo para A4. E aí então eu fechei mais ainda a posição dele lá. Se ele avançasse o peão, eu tomaria de torre fazendo cheque. E ganharia inclusive o peão se ele resolvesse avançar o peão H. Essa jogada eu considerei boa, porque aí esse peão praticamente já está perdido. Então restou fazer o cheque. E o rei não precisa ir, vai ficar preso agora lá na fileira de A, na primeira fileira. Então seguiu-se, eu precisava avançar esse rei, né, para poder tentar fazer o checkmate. Eu estava imaginando já empatar esse jogo, mas aí ele começou uma imprecisão muito grande, essa jogar B4, C4, né, que possibilitou eu capturar o peão, sem precisar trocar a torre. Ele está tentando avançar para poder promover, mas aí agora o meu bispo em E5 impede, né, esse avanço do peão. E também eu já reforço essa segurança, ao impedir que a torre dele vá para C1, eu fico em C2 também vigiando esse peão para não avançar mais. E aí ele protege o bispo, eu achei muito natural essa jogada, o peão de A4. Eu aproximei o rei, aí vieram algumas jogadas em que eu considero que aqui já poderíamos até pensar em empatar.
né? Mas aí ele fez um lance que não foi bom, ele permitiu que eu jogasse a H4, que vai possibilitar, como você vê, olha, quando troca, ele não deveria ter trocado, né? Possibilita fazer esse lance que ataca o rei e deixa ele preso. E aí eu posso já avançar o peão, e quando ele faz novamente cheque, eu já posso aproximar meu rei para poder capturar o peão de H, né? E quando ele avança o peão em C7, porque essa partida foi de 3 minutos, então eu perdi a chance de já fazer o checkmate aí, fazendo o bispo D4, única, única não, o rei, se o rei vier para F1, aí já é checkmate direto, né? Mas se a torre viesse para E3, eu capturaria, única, rei F1 e torre checkmate. Mas não aconteceu isso. Seguiu a minha segunda maior capivarada do jogo. Eu capturei o peão com o bispo. Então perdi o checkmate em 4 lances. E naturalmente ele fez cheque para ver se impedia essa aproximação, deixar esse rei em F3, que não tá bom para ele, né? Então eu saí. Quando ele captura o peão em F6, meus amigos, o que vocês acham que eu joguei nesse momento? Foi a minha terceira maior capivarada do jogo. Isso mesmo. Eu joguei o bispo para B6. Bispo B6 cheque. A torre poderia simplesmente capturar o bispo, mas não, ele não fez isso. Ele tirou o rei do cheque. E eu avancei o peão, promovi dama, única, torre, ou poderia ser o bispo, né, parada de bispo. Fiz o cheque e finalizei com o checkmate. Então tá aí, meus amigos. Nessa partida teve capivarada dos dois lados. E quem capivarou menos ganhou a partida. Valeu, pessoal. Se você gostou desse vídeo, coloca o joinha aí, compartilha, comenta. E com certeza daqui a alguns dias eu vou fazer uma série aqui no canal. Eu vou pedir os PGNs, as partidas de vocês. Aquela partida que você considera que fez uma capivarada, que perdeu uma oportunidade de fazer um lance brilhante e aí acabou perdendo a partida. Mande para mim nos comentários, tá? Em forma de texto, naturalmente. E aí aquelas partidas mais interessantes eu vou trazer aqui para o canal. Valeu, pessoal, até a próxima, hein?